Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez neste 11º domingo do tempo comum. Mas neste sábado que antecedeu este 11º domingo comum é justamente o sábado dedicado ao Imaculado Coração de Maria. E também a devoção ao Imaculado Coração de Maria ilustra muito bem essas leituras e este evangelho do dia de hoje. Nós vemos no salmo do dia de hoje como é bom agradecermos ao Senhor. Cantemos. Como é bom agradecermos ao Senhor. E justamente essa é a tônica da revelação do Imaculado Coração de Maria e do Anjo de Portugal em Fátima. Ou seja, quando o Anjo de Portugal apresentou aos pastorinhos a hóstia que foi dada a Lúcia e o cálice que foi dado em comunhão a Francisco e a Jacinta, o Anjo de Portugal disse: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. É uma devoção de reparação e de consolar o nosso Senhor. E aí no salmo de hoje nós dizemos como é bom agradecermos ao Senhor. E ou seja, do lugar de quem não agradece. E o Salmo vai dizer que o justo cresce como a palmeira. Como cresce a palmeira? Com os ramos primeiro pendão sempre para o céu. Né? Dizia uma pessoa quando foi consultar um monge beneditino sobre um relacionamento difícil que essa pessoa tinha, ele disse: meu filho, o justo crescerá como a palmeira. A palmeira ele dá os ramos para o céu primeiro, só depois abre para os lados. A palmeira cresce para o céu, para cima. Então a palmeira pode ter um espinheiro do seu lado. Um abacateiro ou outra planta, claro, vai se furar toda, mas a palmeira cresce para cima. O justo, diz o salmo de hoje, crescerá como a palmeira, na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. O que significa crescer então como a palmeira? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, dar a Deus as primícias do nosso dia, não o resto, não como Caim que dava o que sobrava, mas como Abel, que dava as primícias, não só as primícias do nosso tempo que temos, as primícias do nosso ser, do nosso louvor, do nosso coração, ser grato. E a Eucaristia significa a ação de graças, dar graças a nosso Senhor. E assim, quando a palavra de Deus chega no coração do ser humano, ele vai gerar primeiro, como diz os santos padres da igreja, primeiro a erva. A erva significa o temor. E o princípio da sabedoria é o temor de Deus, diz o Salmo 110, versículo 10. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o inferno, eles tiveram um santo temor de Deus, mas Nossa Senhora logo em seguida ensinou para eles o caminho, o remédio, dizendo que ela viria de novo para ensinar a devoção ao seu Imaculado Coração, os 5 primeiros sábados, como uma solução para que ninguém caísse naquele lugar. Ela prometo a quem abraçar essa devoção, todas as graças da sua salvação. Ou seja, temor do Senhor é aquela planta que vai nascendo pequenininha, a semente,
que vai dando aquele vegetal que cresce para o alto. Depois a espiga, diz Pseudo Jerônimo, ou São Jerônimo, diz assim que a espiga é a penitência. E nós vemos claramente nesse dia do Imaculado Coração de Maria, sábado do Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora nos dizendo, nos convidando a essa devoção reparadora dos 5 primeiros sábados, ou seja, a penitência, a confissão antes dos 5 primeiros sábados. No primeiro sábado do mês, aquelas 15 minutos de meditação sobre os mistérios do Rosário, sem rezar o terço, a reza do terço e a comunhão em estado de graça, em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Quem fizer isso durante os 5 primeiros sábados, 5 meses seguidos, Nossa Senhora prometeu todas as graças da sua salvação. A semente que nasce é ali o princípio da sabedoria, que é o temor de Nosso Senhor. Mas o temor ainda é pequeno, é acanhado. Não podemos ficar só nele. Depois do temor vem a penitência, como Nossa Senhora nos ensina através dessa devoção nos 5 primeiros sábados. Depois da penitência realizada, gera a caridade. Ou seja, o coração purificado se enche também do amor de Deus, e o amor de Deus, então, deve frutificar nas obras. E aí que diz, lança os ramos, e as aves do céu podem se abrigar nos seus ramos. Quantas donas de casa se tornaram refúgio para as pessoas. Conheço uma senhora, posso dizer minha mãe mesmo, que as pessoas iam ali desabafar, e ela às vezes não falava nada, só escutava aquele desabafo, e a pessoa no final agradecia, ia embora, ela não tinha falado nada, praticamente nada, só escutava, e a pessoa saía aliviada daquela situação. Nós vemos pessoas que deixaram o reino de Deus crescer dentro de si, que foram grandes árvores que abrigaram as aves do céu, os pequeninos de Deus. Nós vemos um São Vicente Pallotti, grande confessor. Nós vemos um São João Bosco, que abrigava na sua obra os jovens nas escolas salesianas. Nós vemos São Vicente de Paulo acolhendo os pobres e assim por diante. Ou seja, depois da fase do temor, da penitência, chega a espiga da caridade, e as pessoas podem se abrigar nesses ramos que dão a caridade. Assim, a Igreja de Cristo, semente, é também sinal dessa Igreja de Cristo, que começou pequenininha lá com os 12 apóstolos, e hoje tem cerca de 2 bilhões de pessoas pelo mundo afora. Assim é a força do Evangelho. Ou seja, permitamos que a palavra de Deus comece em nós pela fé, depois pelo santo temor, que é o princípio da sabedoria, depois crescendo a espiga na penitência, o grão, que é a caridade, depois ali que sirva nossa vida de abrigo, de apoio para tantas pessoas que precisam da consolação do Cristo. Que assim aconteça na nossa vida, na nossa história, que não sejamos aqueles que vão crescer só para os lados, sem direção. Não, crescemos como a palmeira, crescemos para o céu, e antes de tudo, saibamos que é Deus quem gera, quem faz o crescimento. Sem a ação de Cristo, que é o semeador, o bom semeador da palavra em nós e nos outros, nada podemos fazer. É Deus quem faz crescer. Então, humildemente, tanto para nós mesmos como para a evangelização dos outros, confiemos principalmente na graça de nosso Senhor e na intercessão do Imaculado Coração de Maria. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem este ano de 2021 está consagrado, rogai por nós.